Quando eu tinha 18 anos, né, eu servi o tiro de guerra e, para mim, assim, o fundo do meu poço começou ali. Porque quando eu tinha 18 anos, estava servindo tiro, sempre quando começa o tiro de guerra, né, no início, o prefeito ele faz uma solenização, aí todos marcham ali para o prefeito, não sei se hoje ainda é feito isso. Então, numa noite anterior, né, eu tinha usado cocaína, tinha usado maconha, e saí com mais um colega, né, que fazia o tiro de guerra, e mais um outro que tinha feito um ano anterior. E nessa noite eu estava tão louco, tão alucinado, tinha usado muita cocaína, muita maconha, bebida, e nós fomos andar de carro numa quebrada para poder usar mais. Uhum. E quando eu chego, né, nesse lugar, nessa quebrada, né, que falam, né, um lugar escondido para usar, e ali nós deparamos com a viatura da polícia, né, e ali, né, estava usado, estava louco, os colegas que estavam ali no carro também estavam muito, muito louco, né, de cocaína, de maconha, e demos de cara, né, com o carro ali da viatura e acabou parando de frente com a gente. Enfim, né, ao dar geral, eu estava tão louco que eu estava com a maconha no bolso, cocaína no porta-luva, e eu lembrei da cocaína, peguei e joguei no meio do mato, né, naquele desespero de não ser pego, só que eu esqueci da maconha no meu bolso. E na hora que o policial deu a revista, pôs a mão no meu bolso, ali caiu, parece que foi tirado assim o chão dos meus pés, né? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E, enfim, né, fomos levados para a delegacia com 18 anos. Eu falei, e agora? E agora? E como pegou no meu bolso a droga, né, eu acabei assumindo a responsabilidade, eu falei que era minha. E foi muito difícil esse momento, porque eu tinha 18 anos, eu não respondia por mim mesmo, precisava dos meus pais para assinar ali, né, por aquele ato, né, que naquela época o artigo era 16, né, que era viciado, né, porque foi pego uma trouxa só de maconha, se talvez fosse muito mais, daria como traficante. Então, assim, foi muito difícil, porque eu precisei esperar ali, né, eles ir chamarem meu pai, e quando meu pai chegou na delegacia, eu não tinha cara para olhar para ele. Eu falei assim, o que eu fiz com a minha vida? Então, assim, uma pessoa que está passando por esse momento, ela não somente sofre, mas faz seus pais sofrer. E aquilo ali foi muito forte que aconteceu comigo, porque para mim tinha acabado tudo. Esse é um lado terrível, né, da droga. A droga é uma doença contagiosa, porque ela não atinge só a pessoa. Às vezes as pessoas falam, mas eu só estou fazendo mal para mim. Mas não é uma verdade. Todo mundo que está ao redor, toda a família sofre. Sofre muito, né? Então, assim, hoje eu vi o quanto eu fiz a minha mãe, meus pais, né, sofrerem, né? Sim. Porque quantas madrugadas, né, eu chegava tarde, às vezes amanhecia, né? Houve uma época assim né, depois dessa fase, né, que eu fui preso, respondi, né, um processo, enfim, deu uma pena de multa. Naquela época eu paguei um salário mínimo, né? E fui liberto, mas assim, aquela marca ficou, né, na minha vida, né? O César, ele foi preso por causa de droga, por causa de ser um usuário, né? Fiz os meus pais sofrerem e passou. Eu cheguei a ficar 4 meses sem usar maconha, né, e qualquer outra droga, mas assim, já tinha desenvolvido dentro de mim aquela predisposição, então Sim. Eu não conseguia ficar sem mais. Tanto que eu voltei a usar, né, e como eu disse, com os 23 anos eu experimentei o crack, e o crack assim foi o fim da conta. Foram 3 anos de degradação, sabe, que aí descendo, a palavra do Senhor fala que Ele nos tirou, né, de um charco, de um poço, né, e Sim. eu estava ali realmente vivendo aquele momento, esse charco, eu estava
atolado nas drogas e não conseguia sair daquilo. Primos, tias que eram cristãos falavam de Jesus para mim, só que eu ouvia por aqui, só que assim, aquela semente foi lançada, né, no meu coração. Sim. Só que no momento era tão forte, né, a dependência, né, o uso, a obsessão, a compulsão em querer usar, né, mais e mais era tão forte que eu não conseguia sair disso. Entendi. Até que aos 26 anos de idade eu estava no meu limite. Nossa, 13 anos de uso. Foram 13 anos de uso e com 26 anos de idade eu lembro que o último dia que eu usei o crack, que era a minha droga de escolha naquele momento, sim. Eu saí, né, estava trabalhando como motorista, fazia entrega, fazia cobrança e numa manhã, dia 8 de novembro de 2000, eu saí fazendo cobrança, isso de manhã, sabe? Eu não tinha hora para usar, não era de noite, era durante o dia, era trabalhava, eu não sei como que eu conseguia, mas era tão forte o desejo de usar, né, a compulsão que eu estava no momento que não tinha hora. Então, assim, eu peguei a moto, eu lembro que eu saí fazendo cobrança, né, de mercado, açougues, padarias, e eu recebia, ia na boca, comprava droga, usava, ia, recebia mais, ia, e isso comecei entre umas 10, 11 horas da manhã. E quando foi umas 2 horas da tarde, eu estava tão alucinado, eu tinha usado muito crack, e eu estava com a moto, eu não sabia mais o que fazer. Encontrei com um amigo meu, falei, pelo amor de Deus, leva a moto do meu patrão, que eu estou sem condição nenhuma, estou louco. Aí ele levou e eu continuei com os vales, né, recebendo e usando, recebendo e usando. E foi assim até 10 horas da noite, 10h30 da noite. Meu Deus. Então foi assim, praticamente das 10 da manhã às 10 da noite usando, né, o crack. E eu lembro que quando eu cheguei, né, em casa, eu já estava assim em pranto. Eu só chorava. E minha mãe foi no meu quarto, né? Ela já desconfiava que eu usava crack, mas até um momento, né, ela já tinha pego alguns sinais, né? Lata que a gente deixava, pote de água que usam, né, para usar o crack. Então, assim, ela já desconfiava, né? Não tinha total certeza, mas ela sabia que algo assim muito ruim estava acontecendo comigo. E quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, eu lembro que a Kátia, né, minha esposa, né? Você já era casado nessa época? Já estava com a Kátia, né? Nós estávamos juntos, né? E eu lembro que ela chegou da escola e eu estava naquela situação. Meu pai já estava revoltado com essa situação que eu estava vivendo. Sim. E naquele dia eu acreditei, né, que o Espírito Santo tinha me convencido realmente, né, do erro, né, do pecado, daquela vida que eu estava vivendo, porque não era vida, né? Eu vivia para usar, sobrevivia, né? E usava para viver. Essa foi a minha vida, né, nesses 13 anos. E cada vez, né, aumentando mais a adicção, cada vez usando mais. E aquele dia só vinha na minha cabeça: eu quero me internar, eu quero me internar, eu quero me internar. Só via isso, assim, na minha mente. Eu queria sair daquilo.